Salve, salve! Mocho 360 no ar. E aí, amigos, tudo bom? Estamos aqui novamente, mais um episódio do Mocho 360. E antes de apresentar a nossa convidada de hoje, vamos àqueles recadinhos iniciais. Siga a gente nas nossas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok também. E, muito importante, quem está assistindo a gente aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber todas as notificações aí de todas as novidades que a gente for postando. E também, você que não tem muita paciência, não tem tempo para assistir a gente no YouTube, nós estamos também no Spotify e no Deezer. Que aí, às vezes, está na academia fazendo seu exercício, você consegue escutar a gente também, né? E acrescentar alguma coisa aí no seu dia a dia. Mas hoje, galera, nós temos aqui, né, alguém muito especial, uma pessoa de peso aqui, nossa convidada de peso. E mais uma vez eu tenho que pegar a minha colinha aqui para ler toda, né, a apresentação dela. Aproveitando a floreou, quando você vai vendo aí, floreou o nosso mocho, né? Floreando já chegaram a falar mocho. Que é macho 360. Exatamente. Mas então, já tivemos algumas presenças também, né? Com certeza, Xelinha, cheirosíssima, né? Então, é prazer de receber aqui hoje ela, que é formada pelo FMG, especialista em perio-implante, e ela que planeja e também opera, né? E faz o planejamento aí de guias cirúrgicas, a doutora Raquel Chiari. E desde já quero agradecer a presença dela, que a agenda dela é apertada, ela que está aqui hoje. Sacrifício danado. E além, né, tem outra parte aí que ocupa muito tempo da agenda dela, que é o fato de ser mãe, né? Que é esse também. Já precisa valorizar. Muito. Tem uma pequenininha agora. Já tem uma, mas agora tem outra pequenininha. Exatamente. Dois? São duas. Duas? Poxa, que legal. Uma de 6, quase 7, uma de 1. Mulher é... Então demanda um pouquinho de atenção. Então tem que colocar isso no currículo. É verdade. Sobrenatural, essas mulheres, né? Para conseguir fazer tudo e é muita coisa que ela faz, né, a Raquel? E o marido ainda viajando de avião, né? Que aí sobra mais ainda para ela. Exatamente. Mas Legal. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. E a gente Grande que agradece. prazer estar aqui hoje. Maravilha. E o Raquel, acho que você apresenta um pouquinho para a galera, um pouquinho da sua história, seu início, como é que foi a odontologia na sua vida? Caiu como é que a parte do digital já, né? Vamos porque assim, a Raquel, pessoal, agora falando do dia a dia mesmo prático, foi o primeiro profissional que eu tive contato. Foi. Como de planejar, de sentar ali no computador e planejar os casos com os dentistas, né? Então, da onde que veio essa ideia? Como que apareceu essa parte de planejamento digital de cirurgia guiada? Estou falando isso há 7, 8 anos atrás, né? Não queria expor sua idade, mas infelizmente eu vou ter que... Realmente, assim, eu formei em 2005, né? Então, o caminho já é longo. Eu tenho certeza que ela tem a herança da Vanessa Frazão, com certeza no sangue dela. Genética boa, né? Genética boa. Mas eu conheço o Felipe já há um tempo, Felipe. E desde sempre, né? Eu formei na UFMG, eu tive grandes colegas, assim, que hoje em dia estão fortes aí no mercado. E desde 2007, mais ou menos, eu comecei a trabalhar como periodontista na clínica com o Bruno Gribel. E o Marcos Gribel, ele sempre teve um foco muito forte do digital, na orto, né? Legal. Ele desenvolveu software de planejamento de orto, tudo. Então, eu sempre tive uma visão um pouco desse lado digital. Até que, mais ou menos 2012, eu resolvi aprender. E aí, o Bruno começou a me ensinar um pouco. Logo depois, o Vinícius me treinou. Ele precisava, né, de gente, até hoje precisa, para ajudar nos planejamentos. E aí, desde então, eu comecei a trabalhar com digital. E estamos aí até hoje. Já são 10 anos de digital. Caramba, olha só. E sou, assim, apaixonada por cirurgia guiada, pelo mundo da odontologia digital, que eu acho que o pessoal às vezes tem medo porque acha que vai, né, substituir o pensamento, o raciocínio, mas pelo contrário, eu acho que só agrega informação, a gente consegue ter uma visão muito maior dos nossos casos, né, Felipe? Com certeza. A gente consegue... Previsibilidade. Preparar até para intercorrências também. A gente chega para a cirurgia muito mais atento a tudo que pode acontecer ali, de sucesso e de insucesso. Eu já vi casos, até falando sobre isso,
que eu sou super fã desse tema, de, durante o planejamento, observar ali, ó, essa área aqui, o implante vai tocar, o implante na fresa vai tocar numa artéria e vai sangrar um pouco mais esse alvéolo e tudo mais. Então, você já entrar para a cirurgia, sabendo que existe o risco e que de fato aconteceu, cara, você já está preparado, assim, com um arsenal muito grande para diminuir esses imprevistos, essas coisas que ocorrem, né? Não, eu acho que o que é muito louco, por exemplo, em 2010 não existia smartphone, que eu lembro que foi quando eu entrei na faculdade, não tinha nem smartphone, e hoje em dia a gente vê, por exemplo, que a gente nem lembra do mundo, como é que era sem smartphone, sem pedir Uber, sem pedir iFood. E essa tecnologia assim, que está aumentando, evoluindo tanto, para a odontologia, vocês acham que é um marco também? Porque, às vezes, antes, quando não tinha cirurgia guiada, tinha certos casos que, às vezes, as pessoas ninguém queria fazer. E hoje em dia, já não. Vocês acham que tem uma coisa a ver ou não? Então, essa é até uma pergunta que eu queria fazer para a Raquel, aproveitando essa vasta experiência dela. Tipo, igual aquele negócio lá do Fantástico, lá, o que vida a vida, né? O que vida é guiada. Porque, assim, o software que se tinha, os scanners que se tinha, era extremamente... Como que era a cirurgia guiada 10 anos atrás? Não, com certeza, a tecnologia, exatamente por isso que eu acho que agora chegou o momento da cirurgia guiada, porque a tecnologia para os equipamentos mudou. Né? A gente já tinha um scanner intraoral para melhorar. Eu acho que o scanner foi assim o divisor de águas. Legal. Porque, claro que os tomógrafos também melhoraram muito a qualidade das imagens, mas a possibilidade da gente ter o encaixe perfeito está diretamente relacionada ao modelo. Né? Então, assim, aquela moldagem que, infelizmente, a maioria dos dentistas ainda não dá tanta importância, né? Aquela moldagem que vem toda cheia de bolha, rebarba, não dá certo. Né? A gente precisa de precisão milimétrica na cirurgia guiada. Né? E quando você faz uma cirurgia guiada, você espera que ela tenha essa precisão, mas para isso a gente precisa de uma documentação correta. Não adianta nada um modelo todo distorcido, com uma tomografia meia boca, que não vai dar um resultado legal. Então, eu acho que, com certeza, nesses 10 anos, aí, o que eu vi de grande diferencial foi a quantidade de scanner que apareceu no mercado. Legal. Que antes também a gente ficava muito só numa empresa, que o custo é altíssimo. E hoje em dia até com serviço de escaneamento. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, eu vejo muito isso. Em Belo Horizonte ainda nem tanto. Mas em São Paulo já tem várias empresas que vão até o consultório, fazem o escaneamento. Você não precisa ter esse investimento inicial de, sei lá, R$100 mil no scanner. Né? Agora, outras marcas de scanner estão entrando, acho que o preço vai baratear um pouco, mas eu acho que o principal aí que mudou é que o dentista está começando a entender que ele não precisa investir num tomógrafo, num scanner, num software de planejamento. Ele pode ter todo esse serviço nos centros de planejamento. Exato. Né? Então, o que mudou foi essa possibilidade que o dentista tem hoje de não ter que investir. Até porque o dentista não tem tempo para isso. A gente pensa assim, vou planejar um caso rapidinho. Tem todo um processo antes de preparo da documentação, de sentar ali, perder horas nisso, que, na verdade, o dentista ganha mais atendendo o paciente, não é? Ele não quer parar de atender para ficar na frente do computador. Então, acho que o que mudou nesse tempo, o que está fazendo agora a cirurgia guiada ser tão fácil acesso, né? Além da tecnologia, que ajudou na precisão, é essa possibilidade do dentista ter simplesmente pagar pelo serviço. Não ter que investir, nem em pensamento, nem em tempo, nem em dinheiro. Eu falo muito sobre isso, essa parte digital, porque o digital, eu não estou lembrado de nada tão com um investimento tão grande que a odontologia passou. Assim, vamos supor, na década de 80, o que o dentista investia tão grande assim? Não tinha. 90, não tinha. 2000 começou a parte digital, que era preço de apartamento. Exatamente. Né? E nenhum colega da década de 80 e 90 investia algo que fosse um preço de um apartamento. Não, eu lembro, assim, no início, até da Compass, quando a gente começou lá com o Bruno, era impressora de R$800 mil. Sabe? Assim, eram equipamentos caríssimos. Hoje em dia a gente compra impressora... Né? O Felipe sabe. R$2 mil. R$2 mil. No Mercado Livre, você pega uma impressora, né, com uma qualidade. Você claro, não pode exigir algo. Você não vai ter uma promoção em série, mas. Você não pode exigir, mas pelo menos um Star Wars ali você consegue imprimir. Né? Mas sem dúvida, mudou, o preço mudou, o acesso mudou. Mas assim, e aí, pensando nisso, o que acontece? As empresas que entraram, né, ou a empresa que entrou com essa ideia
do fluxo digital, do chairside e tudo mais, ela foi tão feliz no pensamento dela que ela criou uma ideia de que para você utilizar o recurso digital, você tinha que adquirir o equipamento. Sim. Né? Então, não, para você trabalhar com o digital, você tem que ter um equipamento. E hoje esse dogma caiu, né? A gente já sabe, a gente tem a certeza absoluta que para você trabalhar com odontologia digital, você não precisa de... Na verdade, eu falo, né? Você só precisa de um investimento, que é o conhecimento. Ponto. Aprende a fazer, né? Saiba como fazer, e aí você vai... pede um planning center, tem agora serviço de scan service, tem a radiologia. Eu falo para todo mundo, ninguém tem tomógrafo e todo mundo pede tomografia, né? Então, isso ficou tão acessível e tão claro que a gente ainda carrega um pouco disso, né? Eu dou aula sobre odontologia digital desde 2014 e o tempo todo eu falo sobre isso, né? Mas agora ficou mais claro para o profissional. Aprende, vê o que vai ser bom na sua rotina, o que não vai. A evolução também, a gente tem que entender muito sobre isso, a evolução dos equipamentos. Então, você imagina, se você comprou eu falo muito sobre isso, comprou um apartamento em 2000, eu passei por isso. Eu lembro que eu tinha comprado equipamento na época, super caro, estava tudo convencido e tudo mais. Aí fui passar 15 dias lá na Ivoclar. E tinha um técnico lá, super conhecido, super famoso, renomado. Aí ele falou assim, você já tem CAD/CAM, né? Eu falei, tem um CAD/CAM e tal. Ele falou, não, eu não tenho, não. Eu ainda não tenho um CAD/CAM. Eu falei, cara, o cara top não ter. Ele falou, sabe o que eu fiz com esse dinheiro? Quanto você gastou? Eu falei, gastei X. Com esse dinheiro eu comprei um apartamento. Aí ele falou assim, vamos ver daqui 10 anos quanto que vai custar esse equipamento que você comprou e o meu apartamento? Sacanagem. Ele falou isso comigo na hora, eu falei, idiota. Isso é o quê? Cara, o meu equipamento... Total sentido. Hoje ele você sabe. Obsoleto, ele é né? obsoleto, ele fica lá parado, vai entrar pro museu da PCD, entendeu? E o apartamento dele, quanto que vale hoje? Né? Então, a velocidade do digital é muito perigoso para a gente muito nisso. perigoso. Né? E eu acho muito importante a Raquel estar aqui falando sobre isso com a gente, porque tem muita gente que está escutando a gente, Raquel, e não tem essa vivência que a gente tem, graças a Deus, a oportunidade de ter com o digital ainda. E às vezes explicar para quem está lá em casa ou na academia, deveria estar escutando a gente, um pouco do fluxo. Como é que funciona o fluxo? O que precisa? Escaneia? Explica para a gente esse fluxo até chegar lá para você planejar o caso. Tá, vamos lá. Primeira coisa, o dentista tem que estar animado, ter vontade. É uma mudança pequena, na verdade, que ele precisa fazer. Às vezes adquirir um kit, né? Eu acho que o principal investimento do dentista hoje ele precisa de um kit de cirurgia guiada. Né? Com o kit convencional dele de implantes, ele não faz cirurgia guiada. Então, acho que o único investimento é esse, então ele precisa ter essa vontade. E depois a gente precisa, em questão de documentação, uma tomografia e um escaneamento. Ponto, só isso. Então, ele vai encaminhar o paciente dele. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem o Slice Lab, por exemplo. Né? Em São Paulo, a gente tem o Guider Lab. Ele encaminha o paciente para a radiologia, ele faz a tomografia, o escaneamento, tudo lá. E aí, a gente já começa o processo de planejamento. O dentista recebe esse planejamento por e-mail. Se ele quiser uma videoconferência, né, para a gente trocar ideia, conversar sobre o caso, ele tirar as principais dúvidas. E aí, assim que ele aprova, a gente gera o guia e manda. 3 dias ele recebe um guia prototipado, perfeito, encaixadinho, para fazer a cirurgia muito tranquila, né? Ou seja, o principal investimento assim, é o conhecimento mesmo. É, o conhecimento. Porque não tem desculpa. Não tem Vai lá no centro audiológico, já escaneia, já faz tomografia. Acho que uma coisa que a Raquel colocou importante, que é o seguinte. Primeiro, você precisa entender da ideia da cirurgia guiada. Eu não aconselho a nenhum profissional começar a fazer cirurgia guiada sem um treinamento prévio. Sim, sem dúvida. Porque ele vai fazer de maneira errada. Eu mesmo fui uma dessas vítimas. Ia ter um congresso, a empresa de implante falou, vai ser muito importante que você faça um caso de cirurgia guiada. Eu fiz, não sabia como fazer, peguei a orientação, mas eu vi alguns erros que eu cometi durante a cirurgia, sabe? E hoje hoje eu aconselho a todo mundo. Hoje as empresas cobravam por isso, hoje já até consegue fazer de forma muito mais econômica, faz combo de compra X implantes e ganha o kit. Exatamente. Mas é importante você, porque muda um pouquinho, né? Assim, a forma de você... Até hoje, para você ter uma ideia, às vezes eu faço uma documentação, aí eu mostro para o Vinícius da Slice, ele fala, você fez errado aqui.
Ó, você errou assim. Ó, por que você acionou a broca antes? Por que você acionou o seu... Por que você inseriu o seu implante em movimento? Porque primeiro você não encaixou, depois... Eu acho que a gente tem alguns vícios, né? O dentista tem alguns vícios ali da rotina dele e a cirurgia guiada é muito sensível. Então, é um detalhe, assim, que a broca tem que ser passiva, você não pode forçar, sabe? É uma cirurgia que vai ser guiada, né, pelo guia, mas, ao mesmo tempo, você continua precisando do conhecimento técnico, você precisa ser implantodontista. O pessoal fala, não vai precisar nem fazer especialização mais. Não, tem nada disso. O guia só está ali para te direcionar, para você ter aquela posição 3D ideal, que é o que todo mundo preconiza hoje em dia. Previsibilidade, A né? previsibilidade, né? A saída protética ideal, porque... Para os dentistas que só operam, é muito tranquilo, né? Faz a cirurgia lá e depois o protesista que se vire. Mas hoje em dia isso acho que caiu de moda. Então, para ser cirurgião, você já tem que pensar na prótese antes. E aí entra, acho que um detalhe que é espetacular do planejamento de cirurgia guiada, que é o planejamento pré-protético. Você primeiro planeja o dente lá, né? A gente sempre faz isso no planejamento para depois planejar o implante. Exato. Eu falo isso sempre para a galera, que assim, o legal da cirurgia guiada é que é uma espécie de um videogame ali, de um desafio. E ele só vai avançando de fase a hora que você faz aquilo de maneira correta. Então, começa pelo planejamento do dente, aí sim vai para o planejamento do implante. Exatamente. E é o que a gente normalmente não faz no nosso dia a dia, né? Raquel, a Raquel estava comentando, né? Olha, que aí ela falou do fluxo, que tem uma hora que você conversa com o dentista. Como é que é essas conversas, assim? Às vezes passam umas raivas, os como é que é? dentistas, eles viram nossos amigos, assim, porque eles adoram esse momento. Ou alunos, né? Eles gostam muito desse momento de planejamento para trocar ideia, até porque acho que dentista é um profissional muito sozinho. Então, quando ele vê a possibilidade de discutir um caso com alguém que também entenda aquilo ali, às vezes ele empolga. Emociona. Emociona. A gente fica reclamando que a gente vira psicólogo do lado de paciente, mas quem é do plano essência também tem um pouco disso. A gente também vira um pouquinho. Né? A gente morre de rir. Até com o Lincoln lá no Lab, a gente brinca que o dentista faz aquela videoconferência, gasta 40 minutos, aí depois você, pronto, aprovou, vamos gerar o guia. Aí vem uma mensagem. Mas só faz aquela alteraçãozinha. Você fala, tá bom, volta tudo de novo. Mas a gente tem o maior prazer de conversar com eles. É sempre uma troca, eu acho, né? De experiência. Que, querendo ou não, tem 1000 técnicas. Cada um opera de um jeito. Eu já fiz planejamentos, né, em videoconferência que eu nunca faria. Né? São abordagens diferentes. Às vezes um approach mais palatino. E, igual eu falei, uma coisa planejada. Então, ele já sabe que depois ele, por exemplo, vai ter que usar um componente angulado. Então, mesmo quando você, né, abre um leque aí para variações da técnica, você pelo menos já sabe que dali você vai precisar do que você vai precisar para concluir o caso. Então, acho que isso que é legal. E é importante deixar claro que, assim, o dentista, ele é quase soberano nesse tratamento, né? Então, às vezes o cara fala assim, não... pode planejar que eu não quero nem ver, não quero nem pode mandar o guia. Não existe essa opção. O planejamento é do dentista. Eu acho muito legal que às vezes a gente posta no Instagram, né, algum planejamento, aí o pessoal vem no comentário assim, mas eu faria levantamento de seio nesse caso. Por que ele pôs um implante ali? Não sei o quê. Falou, não, concordo, mas quem define é o dentista. A gente está aqui só para manipular a imagem, na verdade. Claro que às vezes a gente palpita, mas o planejamento é do dentista. Então, eu acho muito engraçado, assim, quando o pessoal discute casos no Instagram. Teve agora, há pouco tempo, né, que o Vinícius ele não gosta de polêmica, né? Mas ele deslizou um pouquinho ali e colocou um caso, acho que o paciente tinha 26 implantes, não era uma coisa... Foi, não foi? Ai, gente, o dentista solicitou, desde que respeitem os parâmetros biológicos... Acabou, também não foi, não lembro quantos. Era uma coisa maluca. Tipo, sei lá, era não, uma era maxila. Só a parte superior, era só a maxila. Era tipo assim, 12 implantes. Eram 12 não, acho que 12, 14, não? Tinha até o segundo molar, eu acho. Era uma coisa assim, individuais. Se for uma super maxila, a gente conseguir respeitar distribuir os espaços, acabou, né? E aí, quem sou eu para discutir? Mas começou a discussão assim, mas saudável, né? Eu não via ninguém se agredindo, graças a Deus. Mas ali ofendendo o outro. Mas
não, eu faria isso, não, porque você precisa pensar em sei lá o quê. Aí o outro, não, loucura, não sei eu o colocaria quê. protocolo. O pessoal, não, porque aí o dentista está sendo muito... Quer ganhar Ganancioso. dinheiro, ganancioso, exatamente. Eu acho Foi isso sensacional mesmo. essas discussões, cara. É sensacional porque não leva, tipo, sei lá. Não, mas é porque assim, tiveram profissionais lá que levantaram pontos que eu não pensei, que eu não tinha levado em consideração e que faziam um pouco de sentido. Outros não, outros estavam falando coisas assim que não fazia sentido nenhum, era mais... Acho que eles estavam mais com raiva de o paciente não ter caído para ele do que outra coisa, né? Mas é muito inter- divertido, a gente se diverte. E é legal também que você vai... Se diverte. Com certeza. É legal também que você vai, conforme a prática que você vai tendo, você vai entendendo Sim. o perfil de cada profissional. Exatamente, né? isso é super comum. Às vezes tem um dentista que só gosta de implante 3,5, tem um outro que gosta de implante de 5. Nossa. Fala assim, meu Deus, pra quê, Nossa. né? Tipo assim, ele destruiu o osso para entrar com esse implante lá. Mas é o que ele gosta de fazer, é o que ele tem experiência. Então, a gente, desde que você não esteja fazendo nenhum tipo de nada errado, esteja respeitando lá a biologia, os conhecimentos técnicos, ok. Vamos aproveitar, vamos ver se a gente consegue. E você não pode citar nomes nem nada, mas você já viu alguma... Qual foi a maior loucura que você viu, assim, de caso que você falou, cara, como é que esse cara vai conseguir fazer isso? Teve algum caso bombar, assim? Às vezes o guia fala assim, eu vou bombar. O implante, 50% dele dentro da fossa nasal. Não, teve que foi a coisa assim, mais maluca de mais me todas? desafiou, foi até assim, um planejamento que eu planejei, aí o dentista pediu para revisar. Aí eu planejei de novo. Eu já estava no 4º e-mail, eu falei aqui, vamos marcar uma videoconferência, porque eu não estou entendendo o que você quer. Gente, ele pegou tudo isso, assim, eu acho que às vezes o pessoal força um pouquinho a barra para carga imediata, né? Para ter uma ancoragem. O paciente tinha uma perda vestibular muito grande, e eu falo, assim, de verdade, no planejamento, eu falo, eu acho que esse caso está indicado enxerto ósseo. Legal. Não é? Mas se o dentista quiser, né, é uma opção. É. Mas ele pegou um implante de 16, assim, jogou, atravessou o forame incisivo e pegou um osso lá da palatina, que para mim, assim, não tinha nada a ver com a história. Nossa. E eu fiquei assim, falei, Aí eu falei com ele, eu realmente nunca faria esse planejamento. Mas, e assim, vira uma prótese com um approach muito grande, incisivo central. Você imagina. Né, só para buscar um travamento tentar inicial. otimizar o tempo que, na verdade, está tempo. prejudicando o paciente. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso que às vezes pega, mas, igual eu falei antes, né? O aviso foi dado, né? O aviso foi Por isso dado, tem. a gente faz sempre por e-mail, a gente deixa registrado, né? Os riscos dessa forma, o que pode acontecer, mas o dentista é soberano. E é muito legal, cara, essa parte. É muito engraçada, porque assim, né? Eu tenho a felicidade de estar bastante próximo deles. Às vezes eu ligo assim, faz assim, assado para mim, pode ser? Não, pode. Só confirma, só responde o e-mail ali, ok? Não passa Não aguenta cara. esse povo de WhatsApp, não dá. É e-mail, gente, e-mail, Não passa vamos lá. É muito engraçado isso. Mas é a forma de se resguardar, né? Porque apesar do dentista ser soberano, ninguém quer esse estresse, né? De ter ali um pepino e falar, por que você não me avisou antes e tal. Então ele assume. Isso eu lembro, no início, assim, isso acontecia. A gente, às vezes, fazia um pouco da nossa cabeça, assim, e o dentista, a gente não cobrava tanto que ele, né? Você viu mesmo o e-mail, tá ok, tá aprovado. E aí, uma vez, um dentista, a gente fez o guia, ele não olhou direito, ele falou aqui, mas... E aí não deu certo, ou ficou de um jeito que ele não queria. Ele falou, mas você não me avisou que isso ia acontecer. Nossa. Aí eu falei, bom, o planejamento estava aí para você ver, mas aí a gente aprendeu. Então, a gente agora sempre avisa. Falou, a situação dessa região é isso... Podemos prosseguir? Então, agora a gente já deixa explícito no e-mail quando tem alguma, assim, né, alguma possibilidade de intercorrência. Assim. Legal. E um ponto importante, né? E eu não falo para puxar a sardinha, não, porque eu tenho muitos amigos que trabalham com isso, essa parte planecente, e às vezes eu posso até estar não colaborando com eles nesse sentido. Mas assim, eu gosto muito de trabalhar com eles, né, com a Guider e com a Slice, porque quem faz o planejamento ali isso é muito importante. são profissionais que lidam com o paciente também. A Raquelzinha, ela é especialista em implante, pério. O Vinícius também tem mestrado em implante, então isso é muito importante. Sim, do faz cara toda a que está, diferença. né, ser um dentista que entende do que está
acontecendo que ali. vive aquilo que na vive rotina, aquilo. né? Que sabe ali das dificuldades. tudo. Porque a sua rotina é 50-50, assim? Atualmente sim. Eu fico um pouco mais pro digital, na verdade. Eu fico aí uns tá. 2 dias e meio no planejamento e 1 dia e meio no consultório. Legal. Quanto tempo você gasta pra fazer um planejamento, assim? Um unitário? Isso, assim, unitário. Uns 15, 20 minutos. Mas eu quero colocar Que eu uma... acho que é ela, né? Né? Porque assim, eu vou falar por mim. Porque assim, já tem todo um fluxo de produção, né? Tem um Sim, volume. Sim. Eu vou falar por mim. Esse dia eu estava fazendo. O que acontece? Eu tenho um software de cirurgia guiada por conta do fato da gente lecionar, porque não é barato. Ah, mas você tem aquele software que é ClickFee, que cara, pode ser, mas ele não te dá a mesma precisão, não a mesma precisão, que eu posso estar falando besteira, mas os mesmos os recursos, não te dão os mesmos recursos que um software que vai te custar R$30 mil. Não dá para você comparar, Não né? dá, não dá. Bom, mas enfim, eu tenho uma versão dessa, eu acho que nem justifica um dentista adquirir. E, cara, em um planejamento, eu marquei isso para justamente falar isso em aula. Eu gastei em torno de 45 minutos, uma hora. Assim, pensando no processo, né, de conversão da imagem Associar até as desenho de imagens. guia, aí dá quase 1 hora o processo. Mas a gente já tem um time, né? Então, a documentação chega, alguém já prepara a documentação e já deixa no ponto para eu, Vinícius, Lincoln, quem for planejar. E aí, a partir daí, que eu, dá esses 15, 20 minutos para o unitário. Mas, E aí, depois que a gente planeja, vamos supor que o dentista aprovou, aí já é outra pessoa que desenha o guia, a gente só dá uma conferida no final, porque aí é parte muito técnica mesmo, já tem os parâmetros todos Sim, protocolados, né? Já é uma coisa bem... A não ser, às vezes, um kit diferente que chega, peculiaridade. né? Alguma coisa diferente, mas os mais comuns aí já está no fluxo. E aí, assim, então você imagina que ela começou dizendo isso. Você pega lá o seu caso, gasta 1 hora, 50 minutos, 1h30 para fazer, e no final não vai ter a mesma qualidade, a mesma precisão do que um Planning Center. Então, assim, se a gente pensar em resultado final, a gente já sabe que é inferior. E se a gente pensar em tempo, 1 hora é tempo de consulta, 1 hora eu atendo um paciente. Então, eu estou perdendo dinheiro. Então, eu não tenho a mesma precisão e eu estou perdendo dinheiro. Exatamente. Né? Então, cara, para que você vai tentar fazer isso, né? É a mesma coisa de você laudar. Você vai laudar agora seu raio-x, essa tomografia. Às vezes o cara fica, não, mas eu gosto de planejar. Mas você continua planejando. O problema é que a hora que chegar o momento do planejamento, ela vai te chamar, né, via ali web, você vai entrar ali, é isso, põe para lá, desce para cá, gira para lá. Acabou, você planejou. Agora você não vai gastar esse tempo todo. É isso aí. Sensacional. Esse sensacional dele tá fã, sensacional. Sensacional. E qual que é o processo mais trabalhoso desse? É tipo, de limpar, eu acho que quando chega a tomografia, fazer essa limpeza da imagem. Aí outra coisa que eu queria dizer também, que assim, eu vejo alguns colegas que usaram a cirurgia guiada e não tiveram uma boa experiência com a cirurgia guiada, né? Aí eu falo assim, o diferencial de alguns Planning Centers que eu já observei, o cuidado que se tem com a tomografia também. Ah, sem dúvida. Então, assim, né, eu conheço deles, então, assim, limpa a imagem, diminui artefato. E assim, principalmente, por exemplo, lá no Guider Lab, que é só um centro de produção, né? Não é radiologia. Então, a gente recebe documentação do Brasil inteiro. Então, tem hora que chega tomografia que não casa com o modelo. É muito comum um paciente que veio da orto. Ele faz uma tomografia, aí dali um mês ele vai fazer o modelo. Ah, já movimentou. Qualquer movimento que o dente faz nesse período não vai encaixar. Então, às vezes, a gente tem a fama de chato, a gente pede para repetir modelo, pede para repetir para tomografia, porque a gente sabe que faz diferença no final. Sim. Entendeu? Se o dentista tiver uma experiência ruim lá na frente, por causa de um modelo que não sobrepôs legal, não vale. Então, muitas vezes, a gente tem essa fama, assim, de chato. Mas é porque não justifica. Eu agora mesmo peguei uma paciente, hoje de manhã, eu peguei uma paciente e aí o colega chegou para mim e falou assim, vamos fazer guiada esse caso? Aí, a hora que eu vi, assim, ela tem 4 elementos. Na hora, eu até imaginei que ia ser um protocolo. Falei, vai ser protocolo? Falou, não. Ela quer os dentes, pode ser até... Ele planejou ponte, né, para ela. Aí eu falei, mas tá com bracket?
Não, ela abandonou, ela Nossa. abandonou o tratamento ortodôntico. Há quanto tempo? Ela falou que faz ali 2, 3 semanas que ela não volta mais no dentista. Não, pois é. Vamos fazer guiada? Eu falei, não, sinceramente, não vou fazer, não. Não justifica, eu vou fazer a guia, vou mandar fazer a guia para chegar lá e não adaptar na boca dela. Ela tem que ter Pelo voltado no orto para ele paralisar, esplintar tudo. Isso. Aí sim, a gente faz a documentação a partir dali, que senão não sobrepõe, não adianta. Então tem que tomar muito cuidado com o paciente, isso também aprendi muito com vocês. Paciente que finaliza a orto também ainda tem pequena movimentação. Porque eles não usam direito à contenção, né? E aí tem que ter bastante atenção nisso. Por isso que a gente sempre pede, sempre que possível, provar o guia antes. Mas eu não acho que é ser chato. É pelo contrário, que é uma coisa que ou é sim ou não. Não tem mais ou menos. Não tem mais ou menos, exatamente. Não tem como. O mais ou menos não vai encaixar, não vai usar. O mais ou menos não tá, né? Ou às vezes encaixa, mas não fica na posição que você planejou. É difícil encaixar, Felipe. Quando dá errado, acho que dá errado desde o encaixe. Não. Mas aí o que eu gosto de falar com os dentistas, gente, o guia não é para ajustar. Isso. Você gosta da Maxicute, adoro. né? Não, eu bati um carboninho ali e dei uma ajustada por dentro. Você fala, Nossa senhora, pronto, cada implante saiu numa posição completamente diferente. Então, assim, o guia ele tem que chegar e encaixar. Dedo no nariz. Dedo no nariz, como diria Zé Eu uma Alfredo. vez, a primeira vez que eu aprendi sobre isso, da ortodontia, né, que eu falei, foi até com vocês, eu fiz um caso, eu fotografei o caso. Aí, a hora que eu mostrei a primeira foto, o Vinícius falou assim, a guia não adaptou tão bem, você viu? Falei, não notei não. E aí, lá naquela janela de inspeção, eu vi que tinha um canino que não estava... Exatamente. Então, aí é isso que eu digo, que assim, que ela adaptou, mas não 100%. É verdade, isso acontece. Entendeu? O dentista Nesse tem que ter sentido. atenção, porque a gente faz as janelas de inspeção no guia exatamente para ele ver. O guia tem que estar tocando ali na incisal do dente até o fim. Se sobra ali 2, 3 milímetros, já mudou um pouquinho. Num caso que tem muito osso, não vai fazer tanta diferença. Mas um caso mais crítico, Faz total vai fazer diferença. diferença. Né? No incisivo central, assim, faz toda a diferença. Isso aí. Agora, Raquel, nós temos alguns quadrinhos aí. Vamos E o ver. primeiro quadro que a gente vai fazer aqui é o Sala de Espera, que a gente recebe perguntas aí do Brasil inteiro, do mundo aí, às vezes até mesmo De outros do além planetas. também. A gente faz alguma receptação aqui de mensagens. E aqui foi a Maria Joana. Maria Joana perguntou o seguinte: oi, turma, tenho vontade de cirurgia guiada, mas é caro demais. Vale a pena mesmo? Posso fazer uma um pergunta? mito, né, não? Você sabe se ela é dentista ou paciente? Não, ela só colocou. Bom, Maria mas mesmo Joana. que seja, pode responder. Na verdade, você é entrevistada, Super né? vale é a que eu pena. sou intrometido. Eu sou suspeita para falar, como clínica e como planejadora. Eu acho que é outro mundo você fazer uma cirurgia com guia. Por mais experiência que você tem, às vezes tem um dia que você está cansado, às vezes tem um dia que você não está com a cabeça, você está com a cabeça em outro planeta. Então, assim, é o que a gente chama de democratização de resultados. Sim. Né? Uma padronização de resultados. Para você ter sempre aquele resultado assertivo que você quer ter. Né? Às vezes você vê o pessoal aí que posta muito no Instagram, só caso maravilhoso, só um posicionamento perfeito. Você pode ter certeza. Ele está usando um guia, ele tem todo, né, um protocolo para chegar naquele resultado. Então, é caro? Não acho que é caro. Assim, é uma porcentagem muito pequena que vão combinar, gente. O implante é um procedimento bastante lucrativo. Sim, sim. Né? A gente tem uma certa margem. E os meus pacientes, eles não se importam de ir até a radiologia e pagar o guia lá. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não, sei se inclusive você tem. eu Eles aprendi gostam, isso da sabe? melhor maneira, para te falar a verdade. Uma vez eu cheguei, desculpa te cortar, mas foi muito engraçado. Eu cheguei, eu já tinha incorporado isso no preço, assim. Não que eu falei assim, eu vou cobrar mais porque ia ser guia. Mas é porque eu já queria dar o melhor para ela, então eu já tinha colocado, já imaginaria que eu ia pagar o guia dela. Aí eu falei, você vai lá no tal, né? Vai lá, faz a radiografia, ou faz a tomografia, faz o escaneamento, tudo certinho, beleza? Beleza, ela foi lá. Mas tá bom, eu tô vendo que o boleto não chegou para mim, não chegou para mim. Falei, cara, eu acho que tem esse paciente aberto. Não, ela pagou no dia. Eu falei, ai, que maravilha. Ela já pagou, cara. Mas, e tá errado? Não, tá errado não, tá eu certo. acho que a gente tem que saber explicar isso pro paciente. Né? Depende da gente. O paciente está ali disposto a receber o melhor tratamento.
Eu acho muito difícil quando você explica o benefício e demonstra isso para ele, né? Conversando mesmo, mostrando imagens. Ele fica até mais animado com você como profissional. Ele está vendo que você está atualizado, né? Que você tem certeza daquilo ali que você vai fazer. Então, eu acho que depende só do dentista saber mostrar isso para o paciente. Eu nunca tive problema do paciente falar assim, não, eu não quero guiada, eu quero para eu pagar, sei lá, R$500 a menos. Nunca tive isso. Então, também. Os dentistas que me falam isso, eu respeito, mas eu não concordo. Eu falo muito isso para a galera, porque, assim, eu lido com muito tipo de paciente. A gente, né, além de ter curso, tem públicos diferentes. E, por muitos anos, eu mostrava uma imagem só de cirurgia guiada para uma paciente. Né, principalmente de protocolo. Chegava, protocolo convencional, protocolo guiado, qual que você quer? Porque você não pode, você não pode menosprezar o seu paciente. Sim. Não menospreze o seu paciente. Aí você chega lá, porque você não quis ofertar a possibilidade dele ter um pós-operatório mais confortável, dele ter um implante melhor posicionado. Você nem deu a possibilidade dele escolher isso. Você não é o dono do dinheiro do seu paciente, você não pode imaginar o que seu paciente valoriza ou não. Então, dá a possibilidade dele escolher. Eu quero fazer guiada. Não, eu não quero fazer guiada. Eu prefiro passar por uma dor maior, um pós-operatório pior. Eu preciso um tempo cirúrgico maior. Porque para o paciente isso aí faz toda a diferença. Sim. Você tem que mostrar para ele, né, a rapidez da cirurgia. Querendo ou não, quanto mais rápida a cirurgia, menor o edema, menor a morbidade. Né? Melhora a recuperação. Eu tenho esse problema com meus pacientes, na verdade, porque eles não respeitam meus pós-operatórios direito, porque eles não sentem nada, entendeu? Exatamente. É sempre assim, não, eu dei uma corridinha no sábado porque eu não estava sentindo nada. Aí chega lá com ponto solto e tal. Então, eu acho que esse feedback do paciente é o que mais vale no final, né? Além do resultado, ser o que a gente espera, eles adoram. E a ciência comprova. Sem dor, porque existem muitos artigos científicos mostrando exatamente isso. Cara, tem um artigo que ele compara protocolo, cirurgia guiada e mão livre, né? Freehand, que eles chamam. Cara, a cirurgia guiada demorou em torno de 35 minutos colocar os 4 implantes. E a gente sabe que isso é totalmente possível de acontecer. É possível. Né? Se for os implantes do mesmo tamanho, então melhor ainda, né? Sem correria, bem tranquilinho. É uma cirurgia muito tranquila. Deixando claro também que, isso eu também fico falando todo o tempo, cirurgia guiada não é sinônimo de cirurgia fechada. Agora. Eu ia falar isso agora. Com isso de achar. Os periodontistas têm essa resistência com a cirurgia guiada. Porque criou-se aí que cirurgia guiada é flapless, sem retalho. Pode ser, se você quiser. Mas sempre que o paciente tem uma demanda estética, eu preciso fazer um enxerto conjuntivo. Eu sou periodontista, gente. Eu abro quase todas as minhas cirurgias guiadas. Eu também. Eu não vou abrir um retalho, assim, que vai expor a maxila toda, por exemplo. Mas localizado, principalmente se a perfuração vai sair numa área de mucosa, não tem menor, desde que o guia esteja apoiado em dentes, o desdentado total é outra história, né, Felipe? É isso. Mas aí os vai ter o pacientes apoio. que têm algum dente em boca, gente, o guia está apoiado no dente, você pode manipular à vontade a gengiva. Então, assim, isso aí não é mais é um dogma que existia, né? É um assim mito, como hoje em o preço. dia é um mito. O preço eu também até falo, porque assim, quando a cirurgia guiada apareceu no Brasil, pelo menos quando a gente conheceu, era uma empresa, pelo menos eu, tá? Dentro da minha ignorância, era uma empresa de Brasília, que foi um dos pioneiros nisso. Isso mesmo. E, de fato, era muito caro. Era o preço, praticamente, da cirurgia de implante. Exatamente. E aí nem todo paciente vai poder pagar. Era outro processo de impressão do guia, né? Não tinha nenhum modelo, era mais para caso desdentado. Ainda tinha isso, né? Só a tomografia, você imagina. E eram não casos era limitados, só podia ser Conimorse, tinha um monte de... Não, o Conimorse até que não, né? Mas era cheio de detalhes, assim. Hoje em dia, assim, quase todas as empresas de implante têm um kit de cirurgia guiada. Kits excelentes. Né, as principais empresas aí, a gente vê nos congressos que todo mundo agora tem kit de cirurgia guiada. Isso é uma coisa nova. E pouco tempo né, não Felipe? tinha. Até pouco tempo atrás era assim, a Nobel, 2, né? 3. Sempre inovou. inovou, tal, a Neodente, esse trauma, depois assim. Mas assim, era
mesmo assim, kits um pouco limitados. É. Agora não, todo mundo está investindo e cada vez kits menores, mais eficientes. Sim, né? mais precisos, mais dinâmicos. Precisos, sem muito detalhe que o dentista possa errar, uma coisa bem fácil de usar. Então, isso aí ajudou bastante também, essa parte de tecnologia. E uma coisa também, um assunto, Edu, que eu acho engraçado, né? Porque hoje a gente o cabelo branco aqui já faz a gente ter um olhar crítico um pouco maior sobre as coisas. E agora está surgindo, na verdade já existe há alguns aninhos, mas está surgindo a cirurgia navegada, Já. né? É. E qual é a sua opinião? Que depois eu vou falar. Você quer que eu fale a minha? Não, Então, primeiro pelo fala seu pra olhar, eu galera vou o falar que a é minha. cirurgia navegada. Não, Explica primeiro. Explica aí, Felipe. Pelo Explica seu aí, olhar, explica aí. eu já vou falar a minha, O que que aí é já cirurgia navegada? já quebra todo o protocolo. Cara, a cirurgia navegada é uma cirurgia onde você não tem um guia, né? E você tem um sensor na sua caneta, no seu contraângulo, e tem um sensor, como se fosse uma espécie de um refletor, sabe aquele refletor de dentista? Ele fica ali de frente, é uma câmera, né? Então, todos os movimentos que você faz ali, se eu estiver falando alguma besteira, você me fala. Todos os movimentos que eu tive a oportunidade de operar manequim com ele, nunca operei paciente. Nunca tive essa E experiência. aí, todo movimento que você faz, né? Ele mostra simultaneamente no monitor. É tipo uma Isso. videolaparoscopia. Aí ele mostra a tomografia ali, né? Naquele corte que você está atuando. Então, se você aprofunda a broca, você vê em tempo real a sua broca aprofundando na tomografia, entende? Então, todo o movimento que você faz, ele é passado no monitor semelhante ali à imagem tomográfica. E aí eu vou te dizer o que foi a minha percepção quando eu usei isso em um manequim, né? Bom, o primeiro que é o seguinte, isso é ótimo de você ver ali o momento da sua cirurgia, né? Aonde você está chegando, como não está, tudo mais. Mas uma das coisas que mais me agrada na cirurgia guiada é a estabilidade da minha mão, Exatamente. né? Então, quando você vai fresar uma crista óssea ali, bem delgada, ela é difícil, a broca escorrega, né? Então, se eu tiver algo que está estabilizando a minha mão, para mim isso é espetacular, é isso que eu quero, né? Fazer um implante imediato no incisivo central. Então, você tem que fazer aquela inclinação para você não seguir o eixo do alvéolo, você levar ele mais para a palatina. Então, a guia te orienta aquilo lá. E essa cirurgia navegada, não, sua mão fica livre. Eu acho que perde a parte do planejamento reverso, da ideia da prótese, pensar na prótese primeiro, para depois a gente planejar o implante. A navegada é simplesmente uma cirurgia, é mão livre. Você só está enxergando ali. Eu não gosto muito dessa comparação de guiada e navegada, apesar que tem vários artigos assim, comparando as duas coisas. Para mim é uma cirurgia mão livre, mas que você está vendo dentro da tomografia ali, em tempo real. Então, em vez de você parar, tirar um raio-x, tal, você está vendo ali o tempo todo. Aumenta a previsibilidade? Sim. Principalmente, eu acho que relacionado a estruturas importantes, um seio maxilar, Se puder associar inferior, as duas, seria o melhor dos mundos. Seria, exatamente. Eu gostaria de uma cirurgia navegada e guiada. Mas o problema é que a previsibilidade. Se a pessoa, às vezes, já tem uma mão... Não, sim, realmente. Aumenta a previsibilidade. A navegada aumenta a previsibilidade, mas... Sei lá. Ela aumenta a sua capacidade de enxergar o que você está fazendo. Exatamente. Isso. Ponto. Mas aquela ideia do planejamento reverso, da gente pensar na prótese e planejar o implante naquele posicionamento 3D ideal, não tem. Eu vou te dizer assim, basicamente é o seguinte, se você acabou de sair do seu curso de implante ou está cursando um aperfeiçoamento de implante, eu colocaria minha boca para você fazer a minha cirurgia de forma guiada. Eu não colocaria minha boca para você fazer a cirurgia de forma navegada. Eu pensaria dessa forma. Entendeu? Então, você consegue... por exemplo, eu falo assim, cara, eu queria ter um navegador desse ali. Às vezes, você vai fazer lateralização de nervo alveolar. Tudo bem. Cara, espetacular. Sensacional. Janela do seio, espetacular. Tudo bem. Mas em implante, cara, sua mão trabalhar solta, eu não vejo isso com grande vantagem. O que eu gosto mesmo é da estabilidade que se tem da guia. E até pouco tempo atrás eu fui dar uma aula em Portugal e lá eles já estão atuando mais com a cirurgia navegada. E é a mesma percepção dos dentistas de lá. Então, assim, cara, é muito fácil, né, eles terem o equipamento. Então, eu tenho o equipamento e tal, mas eu quase não uso. Fica aí parado
porque não faz Acho que tanto você vai sentido. usar num caso mais crítico, numa região muito limite. E tem outra coisa que eu senti atuando, é claro que eu estou falando isso, eu conheci a cirurgia navegada em 2018, que é a época que eu estava na UNG, até foi antes, que a UNG a gente teve a oportunidade de usar lá, tanto na universidade quanto quando eu fui para o IDS, que eu fiz em manequim. Você tem um delay, não tem como você não ter Eu isso. já ouvi dizer que é uma cirurgia mais demorada. Porque primeiro que você... Não sei se a tecnologia ainda vai evoluir. né? Isso vai Mas compensar, mas existe hoje um leve... ainda demora mais, sabe? Eu vejo Então, que não... assim, o Ainda movimento... não chegou, eu acho, no ponto. Não chegou no ponto ainda. Eu O acho movimento que você Além faz... da tecnologia ser extremamente cara agora, É. né? Inacessível, eu acho, assim. Para o Brasil, muito pelo aparato, menos. isso pode até assustar um pouco o paciente. É meio... Os endodontistas, eu acho que estão mais acostumados, assim, com a os trabalhar com trambolhos microscópio, aquelas coisas. Mas é meio assim, né? Não é visão direta. Não é visão direta. Isso... Acho que o pessoal da dentística que está mais acostumado, né? Da vai prótese ser. e tal. Cirurgião, eu, pelo menos, detesto visão indireta. Também. Tem que evoluir muito, então. Tem cirurgia que navegada evoluir. ainda. Tem que evoluir. Não está no ponto ainda, eu acho. Mas por aí. eu acho legal a gente ter a cabeça aberta, tipo assim, vamos sim. ver. Vamos até onde ver, vai, exatamente. né? Eu acho que no dia Vamos que conseguir crucificar combinar as duas coisas, mundo perfeito. A ciência é uma verdade transitória. Então, Exatamente. nesse momento que a gente está falando aqui hoje, ainda não é o ponto, ao meu ver, da cirurgia navegada. Mas, eu acho que no futuro próximo, quando ele começar a associar isso... Aí sim. Gente, eu tenho certeza que tem muita gente, tá vendo? A gente não tinha nem noção que existia cirurgia navegada. Sim. É uma grande novidade. Que é uma novidade muito grande. Em 2018 você descobriu, né? Em 2018, através da Gisele, lá de Goiânia, ela conseguiu levar isso lá para a UNG. Legal. E eu também conheci isso no IDS um ano antes, 2017. Já tinha. Legal demais. Interessante. Vamos falar então mais sobre, né? Porém, agora a gente tem o nosso quadro aí, que é o Deu Ruim. O Deu Ruim é quando as coisas não acontecem tão bem certo. A gente quer agradecer aqui o Dentista Cego por fornecer vários Deu Dentista Cego Ruins. Ali alimenta uma fonte inesgotável de cagadas. Eu não ia falar essa palavra. Exatamente. Pode. Tire as crianças da sala. E aí, Felipe, faça a audiodescrição aí da nossa Não, imagem. aí a gente está vendo uma mandíbula, né? E você tem 2 implantes ali, um na região... Na verdade, até a posição em termos de... tudo errado, né? Tudo errado. Então, você, teoricamente... Eu acho que ele quis... agora que eu estou entendendo. Acho que o protético devia estar puto da vez. Uma linha ali, você viu? Ele fez uma linha. Você não Tipo assim, você tinha que ter feito um implante ali e ali. E agora? O que eu faço com esses dois? Exatamente. Ele já riscou do outro lado. Tipo assim, ó, faz assim da próxima vez. Exatamente. Agora que eu estou entendendo a imagem. E aí, provavelmente, o técnico, o técnico TPD, ele fez ali um risco mostrando onde que era a linha, né, que deveria estar colocado vestíbulo lingual, né? Esse caso é o famoso assim, busquei onde tinha osso. Exatamente isso. E aí o cara colocou os implantes totalmente lingualizados e também muito próximos um do outro, assim, onde, de fato, deveria ter um implante no pré-molar, não existe, né? Cara, pra reabilitar isso aí... Mas é o que a Raquel a gente foi matando a charada, mas é exatamente isso. O cara colocou onde tinha osso, mas para reabilitar isso, como é que faz? Todo o resto, né? Pois é. Aí Será que depois ele caiu... tem que remover o implante. Imagina um lugar que já não deveria ter muito osso, remover um implante. Acabou, né? Acabou. Sobrou, Será que mas ele não caiu vai ter naquela mais nada. pegadinha, só peço tomo quando é maxila? Tem isso também, Tem né? umas Até pegadinhas, hoje né? eu assusto, mas ainda tem gente que faz implante com panorâmica, né, Felipe? Assim, eu falo isso muito para meus alunos, que você se expõe a um risco desnecessário. Totalmente desnecessário. Eu fico comparando isso à medicina. A gente não gosta tanto, né, dessas tomografias que não têm uma qualidade tão boa, mas dá para usar também. Sim. Então, assim, tem convênio hoje que cobre tomografia, gente. Convênio médico, convênio médico. Exatamente. Sabe, tem alguns centros que fazem. Então, assim, pare de querer economizar para o seu paciente, gente. Pelo amor de Deus, não, é isso que eu não entendo. Eu fico brincando com meus pacientes. Oferece. É o paciente que decide.
Sabe, eu E acho o que... custo da toma ficou barato demais. assim, falando de uma coisa ridícula, mas o paciente que chega desdentado no meu consultório, eu ofereço desde uma dentadura até um protocolo. Sim. Né? Uma dentadura, uma overdenture, um protocolo. Ou 14 implantes. Ou Isso que eu ia 14 falar. implantes. Eu Isso acho que eu ia que foi falar. você, aquele dente. 14. Eu acho que foi ela que operou aqueles 14 Exatamente. implantes. Quem decide, você tem que saber explicar quais são as vantagens, desvantagens e qual o custo de cada um. Quem decide é ele. Sabe, eu Perfeito. não julgo meu paciente. Ele chegou de chinelo. Não Daí? interessa. É o mesmo planejamento, todas as opções que eu vou dar, é um que chegou de Mercedes e é um que chegou, sei Exato. lá, de ônibus. Você não pode Gente, menosprezar nem valorizar que demais isso? o seu paciente. Isso é absurdo. Tá certo. Galera, então que sirva de aprendizado aí, né? Eu acho que não é erro, é aprendizado, né? Não, você foi Então, modesto ainda. A gente já viu casos muito piores. Nossa, gente, incisivo central é crime. Aí eu sofro. Eu tô com um caso de incisivo central que veio de um amigo, é um HE super vestibularizado. Nossa, E o cara tem um sorriso gengival, vai ser uma coroa cimentada e com gengiva artificial porque ele não quer repetir o Ó, implante. eu ele não falo- quer, Sério? não, Ó, não quer de forma alguma. Mas eu falo aqui. Tem que tirar implante. Deixar isso gravado, cara. Eu não poupo dentista quando eu vejo cenas assim. Eu não poupo dentista. Eu acho uma Porque não maldade. justifica. Não Eu justifica acho- colocar. Suspende a cirurgia. Não faça a Exatamente. cirurgia. Não porque faz, gente. hoje Tá com dificuldade? Não sei fazer enxerto em bloco. Encaminha. encaminha, não é vergonha nenhum. Não é vergonha É, nenhuma. manda pra Tecbone, que vai ficar brincando. Exatamente. Mas Sensacional. vai facilitar. Igual o dedo do nariz, Né? coloca assim, parafuso, acabou. Deixa no saco. Mas porque, Porque, na verdade. verdade, assim, um enxerto, assim como a cirurgia de implante, são, assim, no mínimo 12, eu estava até elencando isso, são 10 a 12 fatores que faz a sua cirurgia dar certo ou não. Vai do retalho, vai da saúde sistêmica, da saúde periodontal, vai do tipo de osso, a densidade óssea, a qualidade óssea, vai a muita tecido mole, vai até a prótese provisória vai decidir Sim, se vai dar sem certo ou não o dúvida. seu enxerto. Hoje em dia a muito- gente vê são- cada vez mais o tanto que o provisório faz diferença. Exatamente. Então são muitos fatores. Não sabe fazer? Indica, cara. E o que mais Indica. triste é que às vezes o paciente chega sequelado e falando bem. Não, o cara que fez meu implante era bom Era demais. ótimo. Mas se cair na minha mão, eu não alivio. Excelente. Não, eu falei- eu alivio um pouco. Eu não gosto porque eu fico não- com dó do eu paciente. tento assim. Falar, eu não. então, vamos ter que fazer uns 10 enxertos gengivais aí. Não, pra eu falei pra ele que compensar, tem que mas tá remover. Eu tudo falei, bem. remover implante, refazer Remover. implante, tal, não. Ele, não quero, não importa, você quer acabar com isso logo. Eu falei, então tá bom. A única Fiz um coisa- terminho, expliquei pra ele a estética limitada e A bora. única coisa que eu poupo é porque eu escuto antes. Né? Eu escuto depoimento antes. É. Então, quando o cara fala, eu fiz isso em 82, em 89, Não, que isso. eu falei, cara, parabéns. Eu já vi casos de garbacho que o colega me mandou uma foto e falou, cara, como é que eu faço para tirar isso? Não, tô cheio A hora de... que eu vi na boca... Não, mas a hora que eu vi a foto clínica, falei, pra que você vai tirar isso? Meu, tinha tecido conjuntivo, tinha papila, assim, tava perfeito, era só não sei trocar a por coroa. quê, mas nas últimas 2 semanas eu recebi 2 panorâmicas de paciente com implante agulhado. Aí, E aí a protetista falou, Raquel, vamos tirar isso. Eu falei, pra quê? exato. Tá lá, quantos anos? Deixa É. isso lá. Não, se precisar a gente tira, mas vamos ver se precisa, né? Se justifica. Concordo plenamente com vocês. É isso aí. O time tá ganhando, pra que eu vou mexer? Vai mais Não. confusão, dor de cabeça pro paciente. Às vezes você tira uma coisa que tá ganhando ali, vai precisar depois de um enxerto, aí o paciente fala, pô... Tava tudo certo. E depois o resultado é o mesmo. Eu falo, mas mudou o quê? É, que tem isso Mas também. fala, não, a porcelana era mais branquinha agora. Né? Antes tinha um metal que deixava cinza. Então a gente tem que tomar cuidado com Sim, isso também. Olha Agora- você vê que legal. Cara, Mudou o quê? Sensacional isso daí. A gente tem que ver também que às vezes a nossa exigência... Eu sou terrível. Eu sou, Eu também assim, sou chato. terrível, assim, de exigência comigo mesmo. Tanto nos planejamentos, quanto... Às vezes o Vinícius fala assim, Raquel, vamos. Eu falei, pera, mas é que a sobreposição tem que melhorar mais um pouquinho aqui. Sabe, assim, e no consultório a mesma coisa. Eu falei, não, aquela papila podia ter ficado... Que o paciente está super feliz. Mas a gente tem que se policiar. Às vezes o que está já ótimo para o paciente, para você não tá, mas vamos respeitar, gente. Exatamente. A gente tem que se... Então a gente vai agora para o nosso último quadro, Raquel. Que é um quadro mais esperado por todos os nossos convidados, que é o Fica a Dica, né? No Fica a Dica, o nosso convidado vai dar aquele recado final, né? Pode dar uma dica, ou só dar um recado final, ou uma mensagem para os nossos vídeo, áudio espectadores, É. né? Haters também. Os nossos haters, adoramos. Dá uma mensagem para a galera aí, só para a gente dar aquela finalizada, esse papo, bate-papo.
Eu acho que hoje, assim, a odontologia está num momento que a gente tem muitas ferramentas à nossa disposição. Então, vale a curiosidade, vale a experiência. E, assim, pode ser que você não goste, por exemplo, de uma cirurgia guiada, mas acho difícil. Mas eu acho que vale a experiência até para você busco sempre melhorar. Né? Às vezes a gente vai para um caminho, não gosto muito. Não, peraí, isso aí eu não gosto, mas eu acho que vale conhecer. É o caminho hoje que é meio sem volta da odontologia. Concordo. Né? Então, assim, não tenha medo do digital, sabe? É fácil. Assim, você não precisa ter conhecimentos muito mirabolantes. Eu brinco às vezes que o pessoal vai nas aulas, né, do Vinícius, do Guto Giordani, sei lá, esse pessoal que está mais em alta e fala, não, isso não é para mim, eu não dou conta. Gente, mas só precisa de vontade, sabe? Vale a pena conhecer. Igual eu falei, todas as empresas hoje estão investindo no digital. Então, procura esses centros, né? Falando aqui dos meus, né? Slice Lab, Guider Lab. Tem vários centros no Brasil todo. Sempre com... Procure centros que têm dentistas trabalhando. Acho que isso é importante. Para que você tenha uma experiência melhor. E procure os cursos também. Todas as empresas hoje têm cursos de cirurgia guiada. Agora, em dezembro, vai ter um curso espetacular do Guto Giordani com Vinícius, lá em São Paulo, para quem quiser ter essa experiência de região anterior, implante, enxerto, provisório imediato. Então, a dica é invista conhecimento. Não precisa investir dinheiro. Investe conhecimento, curiosidade, que o sucesso é garantido, eu acho. Até porque eu acho que quase todos os dentistas têm um pouco de digital na clínica, né? Porque... Hoje em dia, quem não tem um software odontológico? Exatamente. Às vezes a pessoa fala assim, não é para mim o digital. O cara já está utilizando o digital, às vezes, sem saber. Gente, eu tô com vários dentistas, não precisa ser... Tá, não tô falando que são velhos, mas que já estão lá nos vários anos de experiência, que estão entrando para cirurgia guiada e estão se amarrando. Hoje um dentista me ligou, falei, nossa, Raquel, eu fiz aquele... Era um paciente que tinha 2 caninos inclusos e ele precisava pôr os implantes ali, meio que fugindo das raízes daqueles caninos. Ele me ligou hoje e falou, nossa, agora eu quero um caso anterior, porque eu achei maravilhoso aquilo. Eu nunca dormi tão tranquilo e feliz na minha vida. Então, até dentista com Parkinson agora está fazendo cirurgia guiada. Isso aí. Pessoal, excelente o nosso bate-papo. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado demais. Levar esse tempinho para estar aqui com a gente. Sempre é uma que honra. Precisar, tuas ordens. Atravessou a cidade, deixou filhas. Aí a esmo. Obrigado, Casinho. Foi bom demais, pessoal. Muito obrigado, Prazer, Raquel. gente. Pessoal, muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.